E aí, galerinha, tudo bem? Pessoal, vamos dar continuidade com o nosso assunto de funções oxigenadas. Então, relembrando conceitos, funções oxigenadas são aquelas que possuem, além de carbono e hidrogênio, também átomos de oxigênio. Então, nós já vimos as funções classificadas em álcoois, vimos os enóis também, fenóis, aldeídos e cetonas. E isso nas aulas anteriores, né, em explicação teórica e atividade. Então, agora a gente vai estar falando sobre ácido carboxílicos e seus derivados, ésteres e éteres. Então, vamos observar aquela tabela onde mostra as funções oxigenadas e seus respectivos grupos funcionais. Então, olha só, o primeiro aqui que a gente vai estar trabalhando é sobre o ácido carboxílico. Veja o grupo funcional do ácido, muito semelhante, diga-se de passagem, ao aldeído. Né? O aldeído é C-O-H. O ácido carboxílico C-O-OH. Então, cuidado para não confundir, tá? Éster. Gente, o éster também é muito parecido com o ácido carboxílico. Ele é C-O-O. A diferença entre eles é que o ácido carboxílico, assim como o aldeído, vai vir na ponta, na extremidade da cadeia, tá? E o éster vai vir no meio da estrutura entre carbonos, certinho? E por último aqui o éter, ele é o mais diferente de todos, é o oxigênio entre radicais carbônicos, beleza? Então, bora falar de cada um deles. Então, primeiro a gente vai estar falando do ácido carboxílico. Então, o ácido carboxílico é esse que apresenta o grupo funcional C-O, que é a carbonila, junto com a hidroxila. Então, esse aqui chama carboxila, tá? Então, olha só, pode ser representado desse jeito que está aqui no primeiro quadrinho, na forma estrutural plana, ou pode vir assim, na condensada, COH. Olha só aqui o meu exemplo no primeiro quadrinho à direita, COH, tá vendo? Então, isso é a mesma coisa disso. Tá? E pode vir ainda numa outra maneira, que é CO2H, tá? Que a gente vai ver na nossa próxima lista de atividades. Bom, então vamos à nomenclatura dos ácidos. Ela é um pouquinho diferente, tá? A terminação. Não vai seguir muito o padrão, não. Quando a gente for fazer nomenclatura de ácido, nós vamos colocar ácido, o nome de algum radical, se tiver, né? O nome da cadeia principal, ou seja, o prefixo, ligação, oico. Então, fica ácido, prefixo, ligação, oico, diferente, né? Quando nós estudamos álcool, era prefixo ligação álcool. Quando nós estudamos cetona, prefixo ligação ona. Aldeído, prefixo ligação al. E o ácido carboxílico tem o final oico, tem nada a ver com o nome dele. Então, olha lá, o primeiro exemplo. O primeiro exemplo tem um carbono só, então vai ficar ácido, prefixo para um é met, fica ácido metanóico, tá? Só isso aí, olha. Met, prefixo para um, ligação simples, an, final oico. Esse ácido metanóico, também chamado de ácido fórmico, é o ácido que, quando a gente leva uma picada de formiga, né, é injetado no nosso organismo. Causa coceira, sensação de ardor, né? Então, é esse ácido aqui. O próximo, gente, tem 4. 4 é but, então vai ficar ácido butanóico ou ácido butírico, que ele é presente em margarinas. O próximo é ramificado. Então, se houver ramificação, lembre-se da regrinha FIR. A gente sempre vai dar prioridade ao grupo funcional. Tá? Então, aqui no carbono, onde está o grupo funcional, a gente vai estar colocando o número 1 para ele, numera a cadeia toda tem 5. Então, aqui no carbono 2, você tem radical etil. No carbono 3, você tem radical metil. Então, juntando tudo, vai ficar ácido, 2, etil, 3, metil, pentanóico, beleza? Então, pente para 5, pentanóico. E o último exemplo aqui, que é o ácido carboxílico, né, seu grupo funcional ligado ao anel benzênico. O nome foge um pouquinho do padrão, a gente vai estar colocando o ácido, o prefixo e o final oico. Então, vai ficar, olha lá, ácido benzoico, tá, gente? É o anel benzênico, então é o benzeno, né? Esse composto vai ficar benzoico, tá? Então, partiu éteres. A gente vai estar falando agora sobre eles. Os éteres são aqueles que têm um átomo de oxigênio entre dois carbonos, ou entre dois radicais. Então, olha só aqui nesse exemplo de cima, o O entre os carbonos, nesse daqui o O entre o metil e o carbono do anel, tá? Bom, o grupo funcional dele é bem tranquilo da gente identificar, mas ele tem 3 tipos de nomenclatura. Então, vamos lá devagarzinho em cada uma delas. Primeira nomenclatura, que é a oficial dada pela IUPAC. Presta atenção. Você vai estar colocando o nome do radical menor, ou seja, menor quantidade de carbonos,
seguido de ox. Depois, o nome do radical maior e acrescenta ano, tá? Então, menor ox, maior ano, certinho? A outra forma que é usual, a gente vai estar fazendo da seguinte maneira. Éter, o nome do radical menor, depois o nome do radical maior, final ico. Lembrando, gente, que radical sempre termina em il. Metil, etil, isopropil, tá? E aí o último você acrescenta ico. E ainda pode aparecer de uma outra forma. Você coloca os radicais em ordem alfabética com a palavra éter no final. Bora fazer um exemplo para a gente entender melhor como é essa questão da nomenclatura. Então, olha o primeiro exemplo nosso. Aqui é a forma estrutural plana, aberta, né? E aqui condensada, fica mais fácil para você visualizar. Então, vejam, à esquerda eu tenho só um carbono, à direita eu tenho dois. Então, um carbono só, menor, eu vou colocar prefixo menor mais ox, depois prefixo maior mais ano. Então, vai ficar assim, olha, metox etano, tá? Menor mais ox, maior mais ano, ok? Na usual, você vai colocar radical menor, radical maior e a palavra éter. Então, vai ficar éter metil etílico, ok? Então, metil primeiro, radical menor, etílico. Ou ainda, a terceira forma, você coloca os radicais em ordem alfabética, etil, metil, éter no final, ok? Bora ver mais um exemplo. Olha esse, eu tenho à esquerda 2 e eu tenho à direita 3, tá? Então, o menor primeiro, depois o maior. Aqui a gente tem et, aqui eu tenho isopropil. Então, na nomenclatura oficial, menor mais ox, maior mais ano, vai ficar etox isopropano, certinho? Para a nomenclatura usual, a gente vai escrever éter etil isopropílico. Joinha? Então, menor, depois o maior com final ico. Aí vai ficar parecendo álcool, né? Final que, na verdade, fica ílico. E, por último, um éter aqui com anel benzênico. Na oficial, o menor é esse que só tem um, que é o met, né? E aí, o maior você vai estar pegando o benzeno. Então, vai ficar metox benzeno. Ah, mas aqui o final é ano. Sim, gente, mas aqui é um benzeno, tá? Você não vai escrever benzano para ele, ele é o benzeno. Então, você escreve o nome correspondente à figura, tá? Então, metox, benzeno. Para usual, você vai ter que se lembrar que isso daqui é um radical. Olha só, radical. Como é que é o nome do radical derivado do anel benzênico? Fenil, certo? Então, aqui vai ser o éter metilfenílico, tá? Metilfenil, acrescenta ico, fica metilfenílico, beleza? Então, vamos agora para a última parte, a parte dos ésteres. O que são os ésteres? São essas funções oxigenadas que apresentam C-O. Detalhe, sempre no meio da cadeia, nunca nas extremidades, viu, moçada? Se vier no meio, eu vou mostrar lá rapidinho para vocês, ó. Se vier no meio, éster. Se vier na ponta, com OH, vira ácido carboxílico, tá? Então, cuidado para não confundir, que são bem semelhantes. Então, vamos lá. Aqui no éster, a gente pode ter 3 classificações para os ésteres. Eles podem se encontrar na forma de essências, que são líquidas, óleos tipo óleo de soja, é um éster, gordura animal, aquela que a gente chama de sebo, que geralmente é utilizada para fabricar sabão e sabonete, né? É uma gordura meio sólida, você consegue segurar, apertar. E as ceras, cera de abelha, cera de carnaúba, que tem os mais diversos fins, né? Pode estar usando para cera de automóveis, de móveis, de piso. Então, para estar em estado líquido ou em forma de óleo ou cera, vai depender do número de carbonos que a cadeia apresentar, ou da reação que foi formada e também dos reagentes. Sobre as essências. Os ésteres, eles são obtidos, quando for essência, né, pela reação de ácidos e álcoois, de cadeias pequenas, bem curtas. Então, o produto do éster é chamado de flavorizante ou aromatizante, certo? Então, por exemplo, tudo que tem cheiro ou sabor industrial, artificial, desculpa, que são produzidos artificialmente, tem a presença de um éster. Então, por exemplo, uma bala, um chiclete, pirulito, esses sucos artificiais, principalmente esses de pó, uma bolacha recheada, se está escrito lá, ó, flavorizante, imitação morango, então você sabe que ali tem éster na composição.
Então, olha só, vamos lá para a nomenclatura do éster. Para a nomenclatura do éster, a gente vai estar fazendo da seguinte maneira. Você vai olhar o prefixo, né, ou seja, o número de carbonos que vem aqui antes dos oxigênios, tá? Aí você vai pegar o prefixo e colocar anoato, todos eles. Então, por exemplo, met, et, prop, but, mas isso daqui vai ficar metanoato, propanoato, pentanoato, etc. Depois você vai acrescentar o radical que vem após o oxigênio, lembrando que radical é final il, e coloca um azinho no final. Eita, agora complicou, né? Vamos ver o exemplo para poder entender. Olha só, primeiro exemplo só tem um carbono, então vai ficar met, certo? Quando eu montar a nomenclatura, vai ser metanoato de metila. Vejam que eu tenho só um carbono antes e também um depois dos oxigênios, tá? Então, os oxigênios separam as partes. O próximo, gente, eu tenho 2 aqui anterior ao oxigênio, então é et, tá? Vai ser o etanoato, aquele que faz a pontinha igual, né? É o isopropil, então vai formar o etanoato de isopropila. O próximo, a gente tem 3 carbonos aqui, o radical derivado do anel benzênico vai ficar propanoato de fenila. E por último, pessoal, olha só, aqui a gente tem um anel benzênico ligado a um carbono. Então, sempre a parte anterior aos oxigênios primeiro, tá? Esse daqui é o benzoato de etila, ok? Então, primeiro eu vou estar usando essa partezinha aqui, o prefixo do anel benzênico, então vai ficar benzoato de etila. Então, galerinha, é só, a gente encerra por aqui. Tchau, tchau, aguardo vocês na nossa lista.